Existe um avião capaz de voar mais de 20 mil quilômetros sem pousar, 22 horas seguidas no ar, sem escalas, sem reabastecimento, sem pousar em nenhum lugar do planeta. Ele decola de Sydney e pousa diretamente em Londres. Por décadas, esse voo foi tecnicamente impossível. Não por falta de vontade, não por falta de dinheiro, mas porque a física simplesmente não permitia. Nenhuma aeronave comercial tinha capacidade para transportar combustível suficiente para percorrer essa distância sem reabastecer. Mas algo mudou. E o que mudou não foi a física, foi a engenharia que aprendeu a contornar essa limitação. Hoje, você vai entender exatamente como um avião consegue voar mais de 20 mil quilômetros sem escalas. Quais modificações tornam isso possível? Quais problemas técnicos a engenharia teve que resolver e que ninguém te conta? E por que esse voo não é apenas um recorde, mas o início de algo que mudará para sempre a forma como o mundo se conecta? Mas existe um detalhe que quase ninguém sabe sobre como isso funciona internamente. E esse detalhe muda completamente a sua perspectiva sobre o que você está prestes a ouvir. Para entender por que isso é tão extraordinário, primeiro precisamos entender o problema. Geograficamente, a Austrália é uma ilha gigante na extremidade do mundo. Fica tão longe da Europa e da costa leste dos Estados Unidos que durante décadas era impossível chegar lá sem pelo menos uma escala. Dubai, Singapura, Los Angeles. Sempre havia uma escala obrigatória. Isso não é um inconveniente logístico. É uma limitação física imposta por algo muito simples: combustível. Um avião convencional só pode transportar uma certa quantidade de querosene. Quando esse querosene acaba, o avião precisa pousar. E durante décadas, nenhum avião no mundo conseguia transportar combustível suficiente para percorrer a distância entre a Austrália e a Europa em um único trecho. Simples assim, definitivo assim. E para conseguir isso, a Airbus teve que encontrar espaço para mais 20 mil litros de combustível dentro de um avião que já estava praticamente cheio. Em 2017, a companhia aérea australiana Qantas decidiu que esse limite precisava desaparecer. Lançaram um programa interno chamado Projeto Sunrise. O nome não é aleatório. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Singapura caiu, a Qantas operou hidroaviões Catalina da Austrália para o Sri Lanka, para manter a conexão com Londres. Esses voos duravam 33 horas. Os passageiros viam o sol nascer 2 vezes antes de chegar ao destino. Era pura resistência humana transformada em uma operação de aviação. A Qantas levou esse espírito para a Airbus com um requisito muito específico. Preciso de uma aeronave que possa percorrer 17 mil quilômetros sem escalas. De Sydney a Londres, de Sydney a Nova York. Direto. A Airbus respondeu com o A350-1000 ULR. Ultra Long Range, ultra longo alcance. Mas é aqui que surge o primeiro problema, um que ninguém explica bem. Um A350-1000 convencional já é uma das aeronaves de maior alcance do mundo. Pode voar mais de 15 mil quilômetros sem escalas. É uma máquina extraordinária por si só. Então, o que exatamente faltava para atingir 17 mil quilômetros? A resposta está em um número: 20 mil litros. Isso equivale aproximadamente ao combustível que muitos carros consomem durante toda a sua vida útil. Essa é a quantidade de combustível adicional que a aeronave precisava para compensar essa diferença. E para transportar esses 20 mil litros extras, a Airbus fez algo que parece simples, mas exigiu meses de engenharia e uma recertificação completa da aeronave. Eles adicionaram um tanque de combustível traseiro adicional. Chamam-no de RCT. Abreviação de Rear Center Tank, tanque central traseiro. Não se trata de um tanque externo acoplado à fuselagem. Ele é integrado diretamente à estrutura da aeronave, como se sempre tivesse estado lá. Esses 20 mil litros extras aumentam a autonomia em quase 2 mil quilômetros. E era exatamente isso que faltava. Mas aqui está algo que quase ninguém considera. 20 mil litros de querosene não são apenas combustível, são peso. Trata-se de uma pressão estrutural adicional durante a decolagem. É um sistema de distribuição completamente diferente que precisa funcionar perfeitamente por 22 horas seguidas. E há outro problema, ainda mais interessante. E aqui surgiu um problema que ninguém esperava. Não estava nos motores, não estava nas asas, estava nas cozinhas.
Um voo de 8 horas tem suas próprias exigências técnicas. As cozinhas funcionam por 8 horas. Os sistemas de climatização mantêm a temperatura por 8 horas. Os filtros de ar renovam o oxigênio da cabine por 8 horas. Agora multiplique tudo isso por quase 3. E de repente, começam a surgir problemas que um voo convencional jamais enfrentaria. As cozinhas em um voo de 22 horas não podem ser as mesmas de um voo convencional. Não é um problema de capacidade de armazenamento de alimentos, é um problema dos sistemas de refrigeração. Em um voo de 8 horas, esses sistemas funcionam adequadamente. Em 22 horas, a carga acumulada os leva a limites para os quais não foram projetados. E é aqui que a engenharia faz algo inesperado. A Airbus desenvolveu um sistema de refrigeração de cozinha completamente novo para esta aeronave. Unidades mais leves e eficientes, projetadas especificamente para as exigências de voos de ultra-longa distância. O resultado não é apenas maior eficiência operacional, mas também uma redução de peso de 300 quilos. 300 quilos que, ao longo de 22 horas de voo, têm um impacto real e mensurável no consumo total de combustível. Na aviação, o peso não é um número estático, é uma variável que se multiplica a cada hora de voo. Cada quilograma reduzido no início da viagem representa combustível a menos no final. E esse combustível economizado é peso a menos para carregar. E esse peso a menos significa maior alcance. É um ciclo bem conhecido pela engenharia aeronáutica. E cada melhoria, por menor que pareça, gera consequências que se amplificam com a distância. O mais surpreendente vem a seguir. Este novo sistema de refrigeração não se limita a esta aeronave. A Airbus confirmou que essa tecnologia se tornará padrão em toda a família A350. O que foi desenvolvido para resolver um problema específico em um voo de 22 horas beneficiará centenas de aeronaves que voam em rotas convencionais por décadas. É assim que a engenharia de ponta funciona. Ela não resolve um problema, ela eleva o padrão do que é possível para todos. Mas há algo que muda completamente a sua compreensão desta aeronave quando você a descobre. O A350 -1000 USR não é simplesmente um avião com mais combustível. É a prova de que o último limite real da aviação comercial não era tecnológico, mas sim econômico. Durante décadas, o problema não era que ninguém soubesse como construir um avião capaz de voar 20.000 quilômetros. Os engenheiros sabiam perfeitamente o que era necessário. O problema era que tornar tal avião lucrativo parecia impossível. Um voo de 22 horas, com menos passageiros do que a aeronave, poderia tecnicamente transportar. Uma tripulação que precisa de pausas para descanso durante a viagem. Sistemas projetados para suportar o dobro do estresse usual. O custo operacional por assento em um voo, assim, era, em teoria, um argumento difícil de sustentar. A Qantas encontrou uma solução diferente. A aeronave terá capacidade para 238 passageiros em 4 classes, 6 suítes de primeira classe, 52 suítes de classe executiva, 40 assentos na classe econômica premium e 140 assentos na classe econômica com amplo espaço para as pernas. Esta não é a configuração ideal para maximizar a receita em uma rota de 3 horas. É uma configuração projetada com a compreensão de que quem embarcar neste avião ficará a bordo por quase um dia inteiro. E isso revela algo fundamental sobre o negócio que a Qantas está construindo. Eles não estão vendendo voos mais baratos, estão vendendo tempo. O tempo que você ganha por não precisar chegar 3 horas antes em um aeroporto de conexão, por não perder meio dia esperando por uma conexão, por não chegar ao seu destino tendo dormido em 3 lugares diferentes durante a viagem. Para quem viaja em classe executiva ou primeira classe, esse tempo tem um valor muito maior do que o preço da passagem. E aí reside a viabilidade econômica que, por décadas, pareceu inatingível. E então chegou o momento de ver se toda aquela teoria funcionava. O voo inaugural do A350-1000 UEL EASR ocorreu em 2 de junho de 2026. A aeronave decolou das instalações da Airbus em Toulouse. Permaneceu no ar por 3 horas e 43 minutos e atingiu uma altitude de pouco mais de 12.500 metros. Durante esse período, a equipe de testes verificou o desempenho aerodinâmico geral e, principalmente, testou a arquitetura completa do novo sistema de combustível, como o RCT.
tanque de combustível de rebote, opera em condições reais, como interage com os outros tanques de combustível da aeronave e como o sistema gerencia a distribuição de peso à medida que o combustível é consumido. Esse primeiro voo marcou o início de uma campanha de testes de aproximadamente 2 meses. Após a conclusão, a aeronave será reconfigurada de acordo com as especificações comerciais da Qantas e o processo de certificação final terá início. O segundo, ITA-350-1000 ULR, já está em fase avançada de montagem em Toulouse. Será a primeira aeronave a ser entregue à companhia aérea, com data de entrega prevista para abril de 2027. A integração operacional virá em seguida e, finalmente, o início dos voos comerciais do projeto Sunrise. A Qantas encomendou 12 dessas aeronaves. Voos sem escalas de Sydney para Londres. Voos sem escalas de Sydney para Nova York. Rotas que, durante décadas, foram geograficamente impossíveis para a aviação comercial estão prestes a se tornar rotina. Durante décadas, a geografia determinou como o mundo se conectava. Se você morasse na Austrália, o resto do planeta estava sempre a apenas uma escala de distância, uma espera. Um voo intermediário. O acesso ao mundo inteiro sempre exigia uma escala obrigatória que ninguém pedia. Um tanque de combustível extra, um sistema de refrigeração mais eficiente e meses de recertificação acabaram de mudar isso. Não com um salto quântico, não com tecnologia revolucionária que ninguém poderia ter imaginado, mas com engenharia paciente, tenaz e precisa, resolvendo cada problema que surgia após o anterior até que nenhum permanecesse sem solução. É isso que a aviação faz quando decide que algo precisa existir. Se o mundo da aviação despertou seu interesse, incluí outro vídeo na tela para você descobrir mais.